Alô, estamos juntos em mais uma edição do podcast da Feira dos Condomínios e do Bem Viver. Eu sou Bruno Chamochumbi. Eu sou Cris Sanches e a gente está muito feliz de estar aqui fazendo esse podcast da Feira dos Condomínios, que foi uma iniciativa nova, né? Nessa Nova! edição. Nessa sexta edição a gente quis ainda mais comunicar a vocês que nos assistem exatamente esses detalhes todos das empresas e dos profissionais que participam do nosso evento. O nosso encontro, ele vai além do síndico, mas ele tem a força do síndico estar presente, né? Piracicaba tem mais de 650 condomínios e é um mercado muito amplo e a gente sempre discute sobre isso. O síndico, os subsíndicos, os membros de conselho, os moradores e a própria cidade. Que sem dúvida nenhuma não tem uma pessoa que não esteja à procura de qualidade de vida, né, Cris Sanches? Com certeza. E hoje a gente trouxe duas autoridades. A gente tem trazido, né, os parceiros expositores, são duas autoridades quando se fala em condomínios. E eles vão estar com a gente na feira, gente. Eles vão dar show lá. Tenho certeza que vai bombar a presença do nosso querido Reginaldo Silva, que não é nada mais, nada menos do que o presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios. Muito obrigada pela presença. Reginaldo, você não tem noção como a gente está feliz, porque para nós ter um presidente de uma associação de síndicos é algo que nos engrandece, né? Mostra, nos credencia, né? Que tem uma associação como a sua nacional olhando para o nosso projeto. É muito legal. E ele é o apresentador do Pod Síndico, gente. Pod Síndico, é só seguir, tá lá no YouTube. E ele falou que ele gosta de ser síndico também. Você é síndico atualmente? Hoje não, hoje eu não atuo mais como síndico. Já foi. Até porque não dá tempo, né? É muita dedicação, né? Mas é uma honra poder estar aqui com vocês, tá? A honra é nossa. Obrigado. Poder ver aí que o nosso mercado está sendo levado a sério, né? Por projetos como o de vocês, né? Aqui na cidade de Piracicaba. Então, para nós é uma honra poder fazer parte disso tudo. Muito obrigada por nos prestigiar. E também aqui na minha frente, o Ailton Tertuliano, que é autor deste best-seller. Ele acabou de dizer que está esgotado. Sinto muito, não impresso, não vendo, não dou. Né? O síndico, gestor, os 4 pilares para uma gestão condominial de sucesso. Incrível, Cristiane! E ele também é diretor da Garante Plus, que é uma empresa que ele vai explicar aí todas essas soluções de garantia contra a inadimplência. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno, Cris. É uma honra estar aqui com vocês. Também dividir essa bancada com o Reginaldo, meu amigo. Né? Nós estamos vindo aqui para Piracicaba, cheio de expectativa em relação à Feira de Condomínios e Bem Viver. Seremos expositores na feira, a gente está compartilhando de conhecimento também aqui nesse podcast, mas além disso, a gente não vem só para a feira, a Garante Plus vem para ficar em Piracicaba, então nós estamos fincando raízes aqui para crescer o nosso negócio, né, para essa região, que a gente chama desse complexo 019, né, essa região muito rica do estado de São Paulo. E a gente vem para cá para vincar raiz, para crescer junto com vocês aqui. Que muito bom, bem-vindo. Show de bola. Eu quero começar falando com você, Ailton, sobre a iniciativa de escrever um livro, né? Você tem uma empresa que acaba atendendo muito essa garantia de crédito, mas você entendeu que o setor condominial é um setor importante. Por que ele é tão importante e por que um síndico gestor é tão importante? Excelente a tua pergunta, porque, primeiro respondendo o início da sua fala, por que eu escrevi um livro para síndicos? Eu venho da área de capacitação de liderança, trabalhei como consultor empresarial durante muito tempo, e a minha expertise era recuperação de empresas em crise. Então, trabalhava com a realidade de empresas caixa zero. UTI. 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 Médica UTI, perfeito. Então, uma das filosofias que a gente tinha, né, do trabalho é simplesmente gerar saúde primeiro, colocar primeiro em pé, para depois você começar a se desenvolver, correr, e aí você, de fato, crescer, né? Ou como tem um termo bastante usado hoje, é performar. A gente fala muito de performance, mas primeiro você tem saúde básica, posso de fato performar. Exatamente. Então, ajudava as empresas a se colocar de pé, sair da posição de prostrado. Certo. E quando eu cheguei no condominial, eu vi algo muito próximo da realidade que eu já fazia em consultoria. Muita dificuldade, muito tropeço, muita queda em
questões muito simples, então precisava estabelecer metodologia básica. Então a razão de escrever um livro é trazer metodologia para o mercado. O síndico, seja ele o síndico voluntário, que ele não vai se dedicar profissionalmente ou full-time para o condomínio, aquele que tem boa vontade e quer ajudar o condomínio, ou aquele que é profissional, que falta metodologia para ele poder desenvolver e performar, como é o desejo da maioria. Isso é muito interessante porque você encontrou um universo quase que em branco, né? Com páginas em branco para você traçar não só a construção de um livro, mas entender que na administração condominial ainda tinha muito amadorismo ou desconhecimento. Como é que você vai trabalhando isso hoje no mercado que é tão rico de fornecedores, de parceiros e que muitas vezes tem que lidar com isso? Coisas que não se sabe fazer, que é o amadorismo, né? E coisas que também não se tem de informação, que é esse desconhecimento. Como é que você trabalha essas duas pontas aí? Eu acho que a gente consegue atender os dois públicos, né? Eu sou um profissional do segmento condominial, então eu sou sócio de uma empresa que traz uma solução, uma dor específica. Ou seja, o condomínio tem problemas de inadimplência, nós resolvemos isso através da garantia de receita condominial. Esse é o meu trabalho como empresário. Só que se esse mercado ele não estiver preparado, não adianta eu resolver o problema de dinheiro e colocar dinheiro na mão de quem não sabe gerir. Sem dinheiro na mão nenhuma. é vendaval. E eu costumo dizer o seguinte, o dinheiro no caixa de uma gestão, seja ela perdulária, desorganizada, despreparada ou corrupta, vai dar em nada. Então, se eu capacitar melhor o meu cliente lá na ponta, quando a minha solução chegar, os resultados vão ser tão aparentes, tão evidentes, que vai melhorar o meu negócio. Então, significa que eu vou chegar trazendo, de fato, não apenas a saúde financeira, mas a saúde operacional para o condomínio. Isso aí vai trazer um resultado fantástico. Isso vai funcionar, Bruno, tanto para aquele que não tem conhecimento algum, então ele começa a se organizar e aí os destaques vão aparecer pouco a pouco, quanto aquele que já está organizado, mas está sobejado, está desorganizado, e a gente vai vir ajudar ele a se posicionar melhor. Ou seja, a metodologia ajuda todo mundo, a quem está engatinhando e quem quer correr. É método, né? Quando você estabelece isso para um condomínio, você entende que um condomínio é tão ou até mais, e pode ser tão ou mais organizado que uma empresa, porque tem tantos clientes e tantas exigências, né, que obviamente precisam ser cada vez mais moderados e organizados. E as responsabilidades do síndico, né? Elas se avolumaram, inclusive perante a justiça também, né? Você passa a ter mas você responde perante a justiça por uma série de coisas que talvez num passado mais remoto você não era responsável. Então, esse preparo, né, para gerir, para fazer a gestão, tem uma segurança muito grande. E metodologia realmente é importante, né? Não é, Reginaldo? Com você certeza. que representa esse grande contingente. Quantos síndicos se calcula que tem no Brasil hoje? Você tem uma ideia? Tem uma estimativa, tá? Não são números exatos, porque todo dia isso muda, né? Mas em torno aí de 280 a 300 mil síndicos no Brasil. Então é muita coisa. Gente, é 300 muita. mil síndicos. Isso. É Nós quase estamos uma cidade aí, de Piracicaba. nós estamos falando aí de um universo de 500 mil condomínios no Brasil, né? Então você tem síndicos aí, por exemplo, que tem 2, 10, 15, 50 condomínios, né? A gente já tem síndicos profissionais atuando em âmbito nacional, né? Nacional. Né? Que já tem aí, passa dos 200, 300 condomínios. É um mercado. É um mercado. E nesse mercado, aproveitando, Reginaldo, que você está com a voz, me conta um pouquinho qual foi a iniciativa de criar uma associação nacional de síndicos. Ótima. O que os síndicos precisam? O que o síndico precisa ter numa associação? Ótima pergunta. Inclusive, quando você fala, Cris, que não se tinham, né, essas leis assim, há um tempo atrás, existiam sim. É que era pouco divulgado. Né? Então, assim, nunca se falou tanto em condomínio quanto nos últimos anos, de 10 anos para cá. Principalmente, né? Quando surge aí a figura do síndico profissional, né? Do síndico que atua de forma profissional, né? Atuando em vários condomínios. É que leis vão surgindo Sim. e as coisas, por exemplo, Lei Maria da Penha, né? Ah, sim, que aí você... O síndico hoje é obrigado, Exatamente. né? Assim como o morador também, a denunciar, ninguém pode mais se omitir. Então, só crescem, né? Só crescem as responsabilidades. Só Exatamente. crescem, né? Elas vão... À medida que a sociedade vai avançando, criando novas leis, vai sobre o síndico mais responsabilidade. E aí, em cima da sua pergunta, a associação ela surge exatamente para isso também, né? Porque hoje muito se cobra dos síndicos, né?
muitas responsabilidades. E os direitos do síndico? Onde que fica? Né? Então, a gente trabalha muito em prol disso também. De uma regulamentação. Em busca de uma regulamentação, né? Em busca dos direitos que os síndicos, né, precisam ter no seu dia a dia. Né? Só que assim, quando a gente fala em regulamentação, em profissionalização, a gente também não pode profissionalizar um mercado que está totalmente amador. Mas aí né? a pergunta, então, todo síndico precisa ser profissional ou em alguns casos ainda o modelo antigo do síndico, que é um dos moradores dispostos a gerenciar o empreendimento, funciona? Assim, Bruno, na nossa visão como instituição, para nós não existe essa de síndico morador, síndico profissional. Não pra tem diferença. Nós, Síndico é síndico. Ótimo. Né? Até porque o Código Civil, ele diz que síndico é síndico. Né? Então, essa sua pergunta ela é muito pertinente porque, na nossa visão, o síndico, quando ele levanta a mão lá no condomínio, ou alguém grita lá, é você, Ailton, vai lá você, Ailton. Tá validado. Ele se tornou síndico, se ele não tiver conhecimento, ele tem que buscar esse conhecimento para gerir aquele condomínio. Porque né? tá oficial, né? Porque tá oficial. E assim, as responsabilidades que tem lá perante ao Código Civil, perante a convenção, regulamento interno, ele vai ter que fazer cumprir. Só que para fazer cumprir, ele tem que ter conhecimento. Né? Hoje, o cargo de síndico é um cargo eletivo. Né? Então, é política pura. Então, qualquer desvio de obrigações perante ao Código Civil, perante a convenção, regulamento interno, isso dá um barulho muito grande dentro dos condomínios, Sim, né, Ailton? E tem uma coisa bastante interessante é o seguinte, que o síndico hoje, ele aprende a trabalhar como um marinheiro à moda antiga. Sim. Era jogado dentro d'água, tinha que aprender a nadar. Se vira. É assim o famoso mesmo. se vira nos 30. Então, o que a legislação diz? Tá? Que não existe uma barreira de entrada para o síndico, por exemplo, em relação à capacitação, por Sim. exemplo. Então, Não tem nada obrigatório que ele deva fazer ou saber. não tem requisitos, não existem requisitos mínimos que têm que ser preenchidos. Apenas há uma eleição. De um maior capaz que se apresente voluntariamente e seja aceito pela maioria E a presente àquela documentação assembleia. disso? Não. Numa ata, né? Simples, isso. De A ata assembleia. é essa documentação de Exatamente. aceite. Então, uma vez que ele se torna um síndico e não tem uma barreira de entrada, então qualquer pessoa, em tese, pode se tornar um síndico. Agora, a diferença é se tornar um bom síndico. O desafio do livro é se tornar um síndico gestor. Aí ele vai precisar do quê? Conhecimento, ferramentas, metodologia e vai precisar de equipe de trabalho. Por exemplo, nós falamos da questão da legislação e as responsabilizações que estão sobre o síndico. Ele não tem que se tornar agora um operador do direito, nem um especialista em legislação. Ele deve contratar um advogado para que ele seja esse assessor. Então, o síndico ele tem que entender que quando ele chega naquela posição, ele tem que usar com inteligência uma ferramenta fantástica que ele tem na mão para gerir, que é o orçamento. Então, ele tem que colocar no orçamento do condomínio, por exemplo, a cobertura para uma assessoria jurídica contratada contínua para ajudá-lo com essas questões. Veja bem, não só preventiva de problemas. Eu tenho a tese de que a gente tem que ter uma propositura positiva. Então, eu tenho que trazer o advogado para ser um conselheiro da construção do processo decisório, para eu acertar em toda a caminhada. Não é para eu simplesmente evitar o buraco, é para eu saber qual que é o caminho certo. Então, quando eu começo a trabalhar dessa forma, eu vou trazer o advogado para me ajudar com as questões legais. Eu vou trazer o engenheiro para me ajudar com as questões técnicas. Eu vou trazer pessoas certas e vou posicionar pessoas para me ajudar a trabalhar e a minha posição ela vai ser transformada como uma espécie de maestro. A orquestra toca a música, o maestro dá o ritmo, direção, velocidade, só que cada um com seu talento, cada um na sua posição, entregando o melhor para a comunidade. Você está falando uma coisa, tá vindo na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas na verdade é um mini município, né? Você tem uma eleição, você tem o prefeito, não é economista, médico, advogado, ao mesmo tempo, professor. Analogia. Mas ele tem um secretário de educação, ele tem um secretário de saúde, ele tem um secretário de obras. Exatamente. O síndico tem que ter esse olhar. A analogia é exatamente essa. É um microcosmo do município, até do país, né? Exatamente. O condomínio é isso. E ali dentro, né, internamente, é tudo política. Né? Então, se o síndico ele faz uma boa gestão, ele tem ali o apoio da massa, que é aí a população. Se ele não fizer, ele vai criar uma oposição, e aí vão fazer
a famosa destituição, né? Se chegar a Até porque- essas vias, né? Então, assim, então é política pura. Até porque, Reginaldo, Né? as decisões importantes são tomadas em assembleia e voto. Então, ele tem que Colegiado. seguir um regramento, ou seja, existe um rito da construção do processo Exato. decisório que vai culminar numa decisão assemblear, que é pelo voto. Ou seja, Que é um muitas vezes trâmite pode ser político. contrário ao interesse dele, enquanto Sim. síndico. Sem De dúvida. repente ele pode levar lá uma situação que para Uma ele, reforma, por exemplo. na visão dele, aquela era a melhor forma de fazer, uma reforma, por exemplo, e ali na Assembleia o pessoal, calma aí, Isso Ailton. aí não. Isso aí agora não, vamos deixar isso para depois, né? Então ele pode Não, ser e a contrariado. legislação ainda, ela vai compreender o impeachment do síndico. Sim. 1/4 dos condôminos podem fazer Um abaixo-assinado. exigir uma assembleia para a destituição do síndico. A destituição. Ou seja, se o síndico, por exemplo, ele é corrupto, ele está se conduzindo mal na gestão do condomínio, Não tá fazendo a a gestão, massa né? pode se organizar para removê-lo e eleger um novo É síndico. democracia pura. Total. É interessante. Total. Gostei, agora gostei. é bem agora político. gostei. Agora eu quero saber um Agora, em negócio. tempo de polarização, esse negócio Sabe o que tem eu diria? ser Sabe o que eu perigoso. diria? Que o condomínio pode se tornar, olha, isso aqui é um corte, hein? Corte, Condomínio é um corte. pode se tornar uma classe 101 para política. Você quer se experimentar no ambiente político? Vem ser síndico do condomínio. Pode ser uma classe de entrada para Exatamente. você aprender como é gerir Vão uma te comunidade. matar no ninho ou vão te promover, né? Aí você- Mais ou menos Aí isso. você vai em frente. Exatamente, Reginaldo, eu quero Bruno. pegar esse gancho, quero falar um pouco sobre os desafios do síndico. Você que lida com principalmente os problemas, porque muitos síndicos se enxergam como o cara que ele às vezes trabalha fora e no fim do dia que ele podia estar em casa relaxando, tomando uma cerveja, brincando com os filhos, com a família, ele tem que descer na área comum para resolver conflito, problema trabalhista, barulho, briga de Falta vizinho, d'água. falta Cachorro d'água, latindo. boiler, cachorro latindo, caixa de gordura, quer dizer, é uma infinidade de situações. Mas de todas elas, qual que é o maior desafio do síndico? Na minha visão, o maior desafio hoje do síndico, né? Primeiro, é ele buscar capacitação, né? Porque o mercado aí fora oferece muitas pegadinhas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a conscientização dos condôminos em poder participar. Qual que é o maior desafio hoje da nossa sociedade? Aí entra a política novamente. É conscientizar a nossa população em escolher os seus representantes. Não é? Politicamente falando, Sem dúvida. né? E depois, se a gente não fizer isso bem feito, não é todo mundo que paga o pato? No condomínio, numa esfera menor, é a mesma coisa. Porque existem, dentro de condomínios, podem existir ali grupos interessados em pegar essa gestão e, de repente, para fazer a gente sabe lá o que for, entendeu? É política. Então, assim, o maior desafio dos síndicos, né, hoje, na minha visão, e assim, falando como associação, é, primeiro, ele buscar esse conhecimento para saber o que ele está fazendo ali, primeiramente, e aí, após disso, fazer essa, como eu posso dizer assim, essa conscientização dos condôminos participar mais. Hoje as assembleias são vazias. A participação, vamos dizer assim, a participação popular é mínima. Aí o novo. pessoal fala, né? Ah, mas as assembleias virtuais aumentou. Aumentou nada. Entendeu? Os mesmos que iam na presencial continuam De indo novo, na... a história da política. Eu elegi meu vereador. Quantas vezes eu botei o pezinho dentro da Câmara Municipal para saber se o meu vereador tá votando aquilo que eu acho que ele tem que votar? Exato. Né? E a mesma coisa no Exatamente. condomínio. Eu já votei no síndico, agora resolve aí e se vira. Não, ou ela fala assim, não quero saber disso não. Nem vou descer para votar. E tudo isso você traz também como Né? pauta da associação. O que a associação Isso. faz hoje, nacionalmente? Quais são os serviços e as opções que ela traz de aprendizado, de reciclagem ou até de comunicação para o síndico? Hoje a associação ela tem o único curso no Brasil com a chancela do MEC. Então hoje o nosso curso de gestor administrativo condominial, inclusive temos aqui um dos professores do curso, né, que está lá junto com a gente, o Ailton é um grande parceiro nosso. Então hoje o nosso curso de gestor administrativo condominial, a gente não coloca lá curso de síndico profissional. Por quê, Ailton? Porque o síndico é um gestor. Ele está ali gerindo várias situações. O síndico ele tem que ser um pouquinho de advogado, um pouquinho de engenheiro. Ele não tem que ser formado em tudo isso, né? Ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser coaching,
né? Ele tem que ser tudo ali no dia a dia. Então, a preparação dele para gerir toda essa máquina chamada condomínio, né? Ele tem que estar muito bem preparado. E é isso que vocês E oferecem. hoje a associação, né, tem um dos principais cursos aí do mercado, se não o principal curso, que é o único hoje, isso eu posso falar com garantia, é o único curso hoje da área condominial com a chancela do MEC, tá? De gestor administrativo condominial. Nosso curso hoje tem 200 horas, né? Não é um curso EAD, totalmente online. Terminamos uma turma, acho que tem 15 dias, né? Que terminamos uma turma recentemente, com 56 alunos de Maceió, Olha que Cuiabá, Bacana. Rio de Janeiro, Encontra, não é? interior daqui de São Paulo, muita gente aqui, de cidade aqui vizinha, né? Rio Claro, pessoal aqui de Campinas, né? Santa Bárbara do Oeste. Então, o pessoal, bastante gente procurando, né, a capacitação. Então, para nós é muito importante. E fora isso, nós temos também os canais de comunicação da associação, né? Então, hoje nós temos lá o nosso blog que várias personalidades, vamos dizer assim, do mercado escrevem pra gente matérias, né? Colocam lá conteúdos assim formidáveis. Temos a TV Abrasconde, que é um canal hoje que oferecemos aí através de podcasts também, né? Vários programas com vários temas, né? Então, assim, é um canal... Tem o Pod Síndico. Tem o Pod Síndico, né? Toda terça-feira, às 19 horas, de fazer o merchan já, né? Então, assim, várias, né, frentes que a gente oferece aí para o síndico, né? Fora os benefícios. A gente tem um clube de vantagens hoje para o síndico, onde ele tem desconto lá em cinema, farmácia, faculdade, cursos de idiomas, várias... Então, é bem legal mesmo esse trabalho. Reconhecer Exatamente. o síndico como um grupo que pode se organizar cada vez mais. Grupo organizado, exatamente. A nossa ideia é organizar essa galera aí, né, para depois pleitear os nossos direitos, né? Porque não adianta a gente chegar lá, de forma desorganizada, pleitear alguma coisa que não vamos chegar a lugar nenhum, né? Eu quero aproveitar agradecendo a presença de vocês em nossa feira. Quero que vocês comentem um pouco das expectativas de vocês para o evento em relação a apresentar tanto a associação quanto aí o seu trabalho, Ailton, que é de escritor, né, para essa literatura junto aos síndicos e também com a Garante Plus. Quero que vocês comentem um pouquinho dessas expectativas. Só lembrando, viu, Bruno, que vai ter... Pegou 10 livros pra gente sortear na nossa feira. Os últimos 10, né, Ailton? Tem mais. Os últimos Tá imprimindo mais uma edição. Reimprimindo. Então, Qual que é a sua vamos lá. expectativa? Fala Como pra é que gente. vai Olha, ser? as nossas expectativas, elas são grandes. A gente realmente subiu a régua. Como eu disse, a Garante Plus está vindo para Piracicaba, né? Então, a gente está fincando raiz aqui para operar a partir dessa base, toda essa região. Nós somos uma empresa especializada na gestão da carteira de recebíveis de condomínios. Então, a gente atende uma dor muito importante para o condomínio, que é o problema de falta de dinheiro no caixa. Porque a cota condominial, na sua origem, ela nasce com o seguinte propósito. Ela é o rateio de despesas outrora assumida. Ou seja, é um dinheiro que eu preciso recolher para pagar um compromisso que eu já assumi, fez. um serviço que eu já usei. Já. Então, tem que pagar. Isso Então, mesmo. esse dinheiro tem que entrar em tempo. Então, aquela data de pagamento é para poder satisfazer Porque todos se aqueles você não compromissos. pagar, existe uma inadimplência. O condomínio vai ser acionado. E aí, aquela inadimplência, ela castiga o condomínio e castiga o gestor. Como é que você opera com caixa furado? Então, isso significa que o condomínio ele deixa de ter seus serviços essenciais, as obras preventivas não são realizadas, ou as manutenções preventivas não são realizadas, e muitas vezes as corretivas também não. Então, isso traz desvalorização para o condomínio, isso traz prejuízo para toda a massa condominial. Como gestores de recebíveis, o que a gente faz? A gente cuida dessa carteira de recebimentos, fazemos toda a cobrança extrajudicial, encaminhamento para a cobrança judicial, só que nós fazemos um elemento bastante interessante nessa operação, que é a antecipação do crédito faltante. O condomínio não sente mais no caixa o problema da inadimplência, que a gente deposita aquele dinheiro que está faltando do inadimplente e nós vamos cobrar e recuperar esse dinheiro. Então, nós entramos fazendo a gestão e sanando o problema da inadimplência. De maneira que para o caixa é como se o condomínio tivesse inadimplência zero. Só Fica que mais fácil, né? Isso, Pro fica mais síndico fácil trabalhar. E é só que essa inadimplência a gente toma essa dor para nós e nós vamos lidar com ela. Isso para o condomínio é fantástico, ele passa a ter dois benefícios. A previsibilidade e a provisão. Então, se eu tenho previsibilidade com provisão, eu posso planejar com confiança para realizar. Independente do pagamento ou não
vai acontecer. daquele cliente, né? Vamos dizer assim. Isso. Muito interessante. E aí o caixa estando sanado, o síndico, então, ele realiza bem na sua gestão. Lembrando que muitas vezes a gestão ela pode ser de tiro curto, né? Que é 1 ano só. Então você tem 2 questões em relação a tempo de gestão. Por convenção. Eu posso ser o gestor do condomínio durante 2 anos, eleito por síndico por 2 anos ou por 1 ano. Nesse tempo, eu tenho que realizar. Então você imagina se eu estou sofrendo com 30% de inadimplência dentro de 1 ano. Eu não realizo nada. Então, se há aspiração da sindicatura profissional, sem caixa, esquece. E mesmo o síndico morador, sem caixa, ele perde a paz totalmente. Por quê? Existem cobrança e ele não tem condição de responder a essa cobrança. Então, nós sanamos com a Garante Plus uma dor muito importante da vida condominial, resolvemos o problema da inadimplência e a gente dá a condição do condomínio ter saúde para poder ter a sua gestão saudável, promissora e gerando resultado. Então, a nossa expectativa para a feira é poder interagir com os síndicos da região, apresentar a nossa solução e poder ser conhecido como nós já somos há 40 anos no mercado, porque não é uma operação nova. Estamos há 40 anos realizando esse tipo de serviço. Eu costumo brincar dizendo que o Grupo Garante toca o samba de uma nota só. A gente só faz essa operação. Não Muito faz administração de interessante. condomínio, mais nada. Só a foco gestão de total recebíveis nisso. total, 100% na antecipação de receita e cobrança e recuperação de crédito. Portanto, se está há 40 anos, o foco é esse, vocês são os bambambam desse mercado. É ou não Exato, é? nós somos o maior do grupo, É. é o grupo pioneiro e o É maior em representação no Brasil. Hoje nós temos mais de 10 mil condomínios garantidos no Brasil, ou seja, há uma grande massa da comunidade condominial que já vive essa realidade de poder contar com 100% do dinheiro no caixa. Então, a provisão ela é fantástica. Aí, fazendo analogia também da questão pública, é como se o síndico se tornasse o gestor de uma estrutura que já tivesse o dinheiro carimbado. Ou seja, ele não precisa se preocupar com a entrada, o dinheiro vai estar lá. Imagina, por exemplo, o diretor do fórum de Piracicaba, se ele tivesse que ficar cobrando para poder receber o dinheiro para operar. Ele não vai fazer isso. Então, Ele já tem esse ele provisionamento. já tem o provisionamento. Então, esse juiz, que é o diretor do fórum, ele trabalha tranquilo, sabendo que ele dá suas canetadas e as coisas acontecem. Então, a gente quer trazer para o síndico essa experiência de gerir profissionalmente o seu condomínio, tendo o dinheiro em caixa. Aí as duas coisas vão conversar. Porque não tem como eu ser profissional sem recurso. Aí eu tenho que ser mágico. Aí é outra coisa. Milagreiro. Milagreiro. Você vê como essa- o universo dos condomínios ele tem oportunidades e diferenciações cada vez maiores, né? Sim, e assim, né? Em cima disso também, Ailton, vale lembrar que a garantidora, aí no caso a Garante, ela faz um bem tão bom pro condomínio que todo mundo vai ficar feliz. Síndico vai ficar feliz porque ele vai conseguir fazer a gestão dele. Os prestadores vão ficar felizes porque vão receber. E os condôminos vão ficar felizes porque as coisas estão acontecendo dentro do condomínio, né? Ó essa cadeia, É uma né? cadeia, Então, é uma cadeia de valor, uma cadeia positiva, né? exatamente, Isso é né? muito interessante. E assim, né? Como a associação, para nós, a expectativa também é gigante. Por quê? É o trabalho que nós viemos, né, desenvolvendo aí ao longo de 6 anos. A associação ela foi fundada em 2017 e a gente ficamos aí 2 anos parado, né, no tempo aí, por exemplo, assim, na parte física, né, não tínhamos esse contato, mas também foi um tempo também que nós crescemos muito em âmbito nacional, porque a associação na forma digital, ela começou a criar uma visibilidade, né, em âmbito nacional e ficamos bem conhecidos através da internet, que isso para nós é uma ferramenta fantástica. Né? E para nós a expectativa é justamente trazer para esse público aqui de Piracicaba, né, para os síndicos aqui da cidade e mostrar para eles que eles têm onde procurar a sua capacitação, eles têm onde procurar o apoio, né, olhar para o lado ali e falar assim, pô, eu não tô sozinho nisso aqui. Eu não tô ali só com a minha oposição batendo em cima de mim, Detalhe, entendeu? ele encontrar um melhor sem precisar sair daqui. Exatamente, Sem sem dúvida. precisar. Né? E cada vez mais os serviços estão chegando, né? E por que não, né? Você falou aí da Garante, né? Colocar aqui as estacas, né? Subir, começar esse trabalho. Por que não trazer uma sede da associação da Abrasconde para cá, né? Para a região daqui. Aqui são 24 cidades de uma região metropolitana que tem muitos condomínios. Exatamente. Por que Então, não por que ter não? uma Abrasconde aqui?
Muito bem, né? olha, Então, e se você... quer. e vamos- A gente apoia. E vamos também trazer no dia do evento aí, pode colocar aí, nós vamos sortear 3 bolsas. Conversei com a Uau. Paloma, Ah, que 3 ótimo. bolsas do nosso curso. Fora que nós Tá. vamos marcar uns talks com eles ainda essa semana para deixar o evento com muito conteúdo. Sim. Se vocês estão animados, nós também estamos. Ah, Cristiane, Estamos Muito, aí muito. ansiosos, né? Eu tô. Paloma, parabéns, hein? Paloma é que né, foi lá, foi buscar esses dois queridos Paloma é aí. fera. Paloma é. Então, a gente só pode dizer que a gente está preparando há muito tempo essa 6ª edição com muito capricho, com muito cuidado. E a gente quer Piracicaba e região prestigiando a Feira dos Condomínios. É uma festa, gente. É sempre uma delícia. Sucesso. Tem manobrista, tem serviço de manobrista gratuito para visitantes e expositores. Olha que coisa É um chique, hein? espaço, vocês vão ver que espaço sofisticado, bonito. É uma feira realmente com a cara de Chamochumbi e Cris Sanches, de não é? categoria. É isso aí. Quero agradecer Categoria. vocês. Categoria. Reginaldo, muito obrigado. Obrigada. Muito A gente obrigado. que agradece. Vocês que estão conosco. E, ó, isso aqui daqui a pouco a gente já vai devorar, viu? Ah, vai. Acho que eu Muito vou bom, hein? tentar ser síndica do meu condomínio depois de viu? Olha, enquanto a gente costura aqui conversas e ideias de futuro, nós queremos agradecer você que está nos acompanhando nesse podcast da Feira dos Condomínios do Bem Viver, dias 22 e 23 de agosto, em Piracicaba, no Espaço Beira-Rio, da 13h às 9h. Nós vamos ficar felizes com a sua presença, viu? Isso aí. Estamos esperando por todos vocês. Venham, nos vocês vão ser vemos lá. recebidos com muito, muito carinho. Até a Feira dos Condomínios. Valeu, Até. obrigado. Tchau.